Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Deixa eu compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. Lá no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2, ele faz uma oração depois de ouvir a palavra, e essa palavra gerar um impacto no seu coração diante de tudo aquilo que ele estava vivendo, diante de tudo aquilo que os seus olhos estavam vendo. Abacuque declara assim: eu ouvi, ó Senhor, a tua palavra, e eu temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na sua ira, lembra-te da sua misericórdia. Uau! Abacuque ouviu a palavra do Senhor, e essa palavra gerou dentro dele um temor. Essa palavra moveu algo dentro do profeta, e através daquilo que Deus movimentou no coração de Abacuque, Abacuque dá uma resposta àquilo que Deus estava abalando dentro dele, e ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. A palavra e a oração, esses dois ambientes são necessários para vivermos um avivamento. O avivamento que Deus quer que a igreja viva para esse tempo. Essa geração, ela precisa viver um avivamento de Deus. O avivamento que o Senhor já preparou para nós. Lá em Atos, no capítulo 6, no versículo 4, os apóstolos estão prestes a viver um grande avivamento. Eles separam os diáconos, separam os homens que vão estar trabalhando na dinâmica do serviço da igreja. E ele diz: quanto a nós iremos perseverar na doutrina da palavra e na oração. Palavra e oração. A palavra de Deus, ela move o coração do homem. Mas a oração certa, a oração por um avivamento, ela move o coração de Deus. Esses dois princípios Deus deixou para a igreja não perder o fervor espiritual. O avivamento que nós precisamos é Deus dando vida aos mortos. É Deus trazendo carne sobre os ossos secos. É Deus derramando do seu rio sobre a terra seca. É Deus alimentando o seu povo, não com comida nem com bebida, mas Deus alimentando com saúde, com paz e alegria no Espírito. O avivamento é a ressurreição, é o fervor espiritual que nós precisamos. Sabe, irmãos, o avivamento sempre virá e sempre será uma resposta de Deus no meio ao caos, em meio à dor, em meio ao pecado. Sempre depois de um caos, sempre depois de uma dor, sempre depois de uma aniquilação, sempre depois de uma estiagem, vem o avivamento. A resposta de Deus é o avivamento. Jesus, contando uma parábola a respeito do juiz iníquo que não respeitava a Deus, não temia a Deus e não respeitava homem algum. Mas Jesus está dizendo a respeito da parábola de orar sempre e não desanimar e não desfalecer na fé. Lá no final do capítulo 18, no versículo 8, no final da parábola, no versículo 8, ele diz: quando o Filho do Homem vier. Jesus está dizendo: é certo que eu irei voltar, é certo que eu irei voltar, mas quando o Filho do Homem vier, porventura ele achará fé na terra. A fé para viver a prática da palavra, a fé para viver o avivamento que Deus preparou.
Sabe, irmãos, eu vi esse laudo e eu me assustei. Antes da pandemia era 4 milhões de desigrejados. Agora, depois da pandemia, são 22 milhões de desigrejados. Tudo isso em 2 anos. Essa geração é uma geração que precisa do avivamento. Só a igreja de Cristo pode trazer essa cultura do avivamento para a terra. E o recado de Deus para a igreja sempre será: aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. Aviva o teu povo, aviva a tua obra. É um tempo difícil, é um tempo de muita insegurança no mundo, é um tempo de muita dúvida, de muita incerteza. Mas sabe, normalmente o pior momento no mundo é o melhor cenário para a igreja avançar. Quando a igreja avança, o mundo recua. Quando a igreja avança, o mundo recua. Agora, quando o mundo avança, a igreja recua para um quarto secreto para orar. Mas chegou o tempo de um avanço da igreja. Chegou um tempo de Deus levantar um povo para viver um avivamento. Mas o avivamento começa através de uma fome e de uma sede dentro de nós. Não a fome de comida, não a sede dessa bebida do mundo, mas uma fome da justiça de Deus, da misericórdia do Senhor se manifestando em nosso meio. O avivamento começa na prática da palavra e da oração. Como eu sei que o avivamento certo começa quando se pratica a palavra de Deus e a oração. Para esse avivamento acontecer, precisa ser dessas duas coisas. Essas duas coisas são necessárias. Vou repetir de novo: a palavra de Deus, ela move o coração do homem, ela nos quebra, ela nos molda, ela nos transforma. Agora, a nossa oração, por uma misericórdia, por um favor de Deus, ela move o coração de Deus em nosso favor. A palavra, ela atinge o tempo, mas a oração, ela atinge a eternidade. A palavra, ela move, ela quebranta o homem, ela é o martelo que esmiuça a rocha. Mas a oração é o trabalhar de Deus em nós, é Deus se movendo nas nossas vidas. Deus fez a oração para movê-lo, e Deus fez a palavra para mover o coração do homem. Sabe, irmãos, Deus não ouve uma grande pregação. Deus ouve uma oração sincera. Um coração quebrantado e contrito, Deus, ele não rejeita. A palavra foi feita para mover o homem, mas a oração foi feita para mover Deus em nosso favor. O diabo não tem medo de pregadores. O diabo tem medo de homens e mulheres que se prostram diante do Senhor e buscam o Senhor de todo o coração. Não há avivamento sem que antes Deus não tenha levado o povo a orar. A palavra de Deus, ela tem 3 características. A palavra escrita, ela é imutável. Deus falou, vai acontecer. Deus falou, vai acontecer. A palavra encarnada é o verbo encarnado, é Jesus encarnado na nossa vida. Isso também é imutável. Se ele falou, vai acontecer. Mas existe a palavra revelada. Essa palavra revelada, nós precisamos discernir nesse tempo. Ela está condicionada ao tempo. A palavra escrita e a palavra encarnada, ela não vai mudar, ela vai acontecer. Mas a palavra revelada, ela muda através do arrependimento, porque ela é condicionada ao tempo. Quando há arrependimento, então há uma mudança de cenário e Deus se move em nosso favor. Deus se moveu com a cidade de Nínive porque houve o arrependimento. Deus mudou a sentença e Deus trouxe livramento sobre aquela cidade. Deus moveu sobre Ezequias depois de uma sentença de morte, de uma doença que ele estava sofrendo. Deus moveu porque houve o arrependimento.
Deus moveu através da boca do profeta Joel. Haveria uma destruição sobre a nação, mas o povo se arrependeu, o povo buscou o Senhor, o povo chorou no alpendre, o povo chorou no altar, o povo clamou pela misericórdia e pelo favor de Deus. O povo rasgou o coração, não rasgou a veste. O povo mudou algo dentro deles e não mudou no externo. O povo mudou primeiro dentro deles a sua condição. Então Deus se arrependeu de ter desejado destruir e Deus mudou a sentença. A palavra revelada, ela é condicionada ao nosso comportamento. Deus está dizendo: se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração, mas se arrependa no meio do caos, se arrependa da vida distante daquilo que o Senhor tem para você e começa a buscar o Senhor. Sabe, irmãos, Israel ficou 400 anos como escravo no Egito, mas Deus havia dado uma palavra que libertaria aquele povo do Egito. Mas sabe por que demorou 400 anos? Porque não houve uma oração. Mas quando eles oraram, Deus se apresenta a Moisés e diz: Moisés, desce lá, porque eu ouvi o clamor do meu povo e eu vou libertá-lo. Deus está querendo ouvir o clamor da igreja nesse tempo. É tempo de um avivamento, é tempo de um despertar da igreja. É tempo de um levantar de um povo para viver um grande avivamento. Orar não aquilo que nós queremos, mas aquilo que sai da boca de Deus. Porque nem só de pão, nem só de coisas, nem só de pão, nem só de bens materiais, nem só de pão, nem só de coisas que eu preciso viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De toda a palavra que sai da boca de Deus. O avivamento é Deus trazendo de volta o coração do homem para o coração dele. É homens e mulheres decidindo orar, jejuar e se santificar para ver o favor de Deus se manifestando sobre a sua nação, sobre o seu povo. Nós precisamos viver e conhecer esse amor que Deus tem para liberar para nós nesses dias. Há um rio de Deus preparado de um avivamento. Há uma glória do Senhor para se manifestar em nosso meio. Portanto, comece a buscar o Senhor, se arrependa e busque o Senhor enquanto se possa achar. Invoque-o enquanto está perto. Há um avivamento preparado para mim e para você. Há um tempo de avanço. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus.